O mais recente, Guerra dos Mundos, foi lançado e tem sido um dos grandes fenômenos do cinema. Um filme tão ruim que dá 2 voltas e continua sendo terrível. Enquanto ele já foi massacrado de todos os lados por causa da sua atuação questionável, efeitos especiais horríveis, roteiro fraco e uma risível falta de criatividade e valor de produção. Fala sério, em vez de usar a Estátua da Liberdade e editar uma tempestade atrás do vídeo, eles só colocaram um PNG preto na frente de uma tempestade, um PNG tirado da Wikipédia. Eu ainda acho que a ideia por trás do filme, e principalmente do seu fracasso, é mais profunda do que parece. Porque esse é um filme terrível, mas de certo modo, e se eu disser que ele é um filme necessário? Principalmente quando o assunto é o histórico de Guerra dos Mundos. Publicado pela primeira vez no século XIX, Guerra dos Mundos é uma história que definiu muito mais do que o subgênero de invasão alienígena. Contando com uma grande alegoria aos erros da sociedade europeia de sua época, a história criou um precedente de sempre refletir o presente da sociedade, algo que foi carregado em todas as suas adaptações, do rádio para o cinema clássico para o moderno. Então, Guerra dos Mundos é sempre mais sobre o planeta Terra do que sobre Marte, algo que foi carregado também para essa nova versão. Mas até mesmo nesse ponto ele falha em entregar o que deveria, porque é um filme afogado em paranoia, martelado pela hipocrisia da sua própria produção e louco para apenas fazer jus à sua agenda, sem levar em conta absolutamente nenhuma das nuances do mundo real. Hoje, muito além do óbvio, vamos descobrir por que Guerra dos Mundos Revival é uma falha em absolutamente todos os fronts. Para início de conversa, eu queria falar que, em conceito, a ideia para esse filme é excelente. Seguindo no caminho de filmes como Buscando e Desaparecida, a ideia é ele todo se passar em apenas uma tela de um computador, praticamente um filme em primeira pessoa. Aliás, a ideia de uma invasão alienígena através desse tipo de dispositivo narrativo já tinha sido apresentada em Buscando, que tem toda uma história de invasão escondida no filme. E se a gente extrapolar um pouco, a infame transmissão de rádio tecnicamente é contada da mesma forma. E temos vários fenômenos da internet, como The Great Martian War, que usa exatamente esse tipo de edição, em visão em primeira pessoa, e cenas de guerras editadas para entregar uma boa adaptação dessa história. Esse último exemplo até parece ter sido uma inspiração direta para o novo filme. E essa versão de 2025 até tenta se esforçar para homenagear as anteriores, com os sons dos trípodes de 2005, uma forma voadora deles, que é igual àquele lá de 53, e em diferentes momentos as notícias são transmitidas como aconteceu lá em 38, o que torna a experiência de assistir esse filme ainda mais devastadora. O hilária é justamente o potencial que ele tinha, porque ele tinha tudo para dar certo. Mas por que não funcionou? Bom, inicialmente porque todo mundo envolvido nele foi incompetente. Mas eu acho que no fim, o pior dele é que ele é simplesmente uma grande propaganda. O quê? Você acha que eles não fariam um filme inteiro só para te vender um produto? Você acha que eu não faria um vídeo para te vender um produto? O mundo está acabando, mas as coisas podem ficar ainda pior. Você pode esquecer de dar de presente para sua mãe, esposa ou filha uma das roupas da Insider. E agora ela está lá, do lado de fora, no sol, sofrendo com as manchas de suor, calor e ainda precisa passar as roupas. A Insider é conhecida pelas suas camisas Tech T-shirt, com sua praticidade e tecnologia, mas você sabia que muito além dos looks masculinos, a Insider também oferece uma variedade de roupas femininas? Agora, a tecnologia das roupas do futuro também podem ser encontradas em coletes, tops, calças e até mesmo saias. Saias que se ajustam ao seu corpo com caimento ideal, camada dupla de proteção anti-odor e não precisam ser passadas. São as saias que se adaptam a você e não o contrário. E a grande estrela é, claro, a Daily T-shirt, ideal para quem tem apenas 10 minutos para se arrumar. Você pode sair do escritório para o treino sem precisar carregar um armário junto. Com a Insider, você tem roupas que economizam tempo e também poupam a sua paciência. E para ficar ainda melhor, você tem toda essa tecnologia, toda essa praticidade, ganhando 15% de desconto usando o cupom Pandora. E para melhorar ainda mais, até o dia 25 desse mês, você tem brindes progressivos. Nas compras acima de R$ 399, você ganha um par de meias Spectrum Socks Low e acima de R$ 599, o incrível boné Insider. Mas corre porque os brindes vão até o dia 25 de agosto. E lembrando mais uma vez, se você usar o cupom Pandora, você ainda tem 15% de desconto na sua compra. Clique no link da descrição e use o nosso cupom para ter hoje as roupas do futuro.
O curioso é que, muito mais do que uma propaganda descarada da Amazon, Guerra dos Mundos é, acima de tudo, uma propaganda bem específica a favor de todas as companhias que rastreiam seus dados. Parece conspiração minha? Aguarde e confie. E eu quero deixar claro aqui que eu não quero focar em seus muitos defeitos óbvios, porque isso já foi feito, e eu não vejo por que falar mais do mesmo que já está sendo falado ad nauseam. Você pode ver vários outros canais tirando sarro de todas as suas cenas melhor do que eu posso fazer. Eu não estou interessado nisso. O que me fascina nesse filme é justamente os temas que ele tentou levantar e como ele atira no próprio pé no meio do caminho. Tal como Godzilla é para o Japão, Guerra dos Mundos é para os países como Europa e Estados Unidos. Você pode analisar os sentimentos e medos políticos dessas nações através da evolução dessas histórias. Da ficção científica ácida de Wells, criticando a visão imperialista e colonizadora da Europa, equiparando os marcianos à chegada dos europeus a outros continentes, há uma reflexão mais sobre mantermos a fé, buscarmos Deus em meio ao período das preocupações atômicas do pós-Segunda Guerra. Isso vai até mesmo a como os trípodes representam a ameaça aos Estados Unidos após o 11 de setembro, as consequências da guerra nos jovens e a busca por reunião após tanto sofrimento. Dessa vez, vivendo na era digital, os marcianos representam a vulnerabilidade da nossa vida moderna em meio a um sistema que está totalmente de olho em nós, uma sociedade de alta vigilância que trocou a sua privacidade pela segurança. Muita dessa vigilância resposta ao medo de ataques extremistas ao redor do mundo. I know people would rather have someone watch them and blow them up. That's the choice? Give up our privacy or death? Yep. Fazendo com que esse filme converse muito bem com a versão de 2005. Eu não sei se a ideia era o filme passar exatamente no presente, ou se a ideia era alguns anos no futuro, porque eu acho que eu não preciso te falar isso, mas essa tecnologia de espionagem que ele mostra não existe atualmente. Pelo menos não por quem ele diz que existe. Esse negócio do seu celular poder ser escutado a qualquer momento é bem diferente do que aparece no filme. Ele é bem mais fantasioso. E se você está se perguntando por que eu perdi a voz entre uma gravação e outra, foi porque depois da cena que um agente que investigou por tanto tempo um hacker consegue descobrir a identidade dele mexendo em duas configuraçõezinhas de áudio, algo que ele já deveria ter feito muito antes, eu tive que ir para a beira de um penhasco e gritar todas as minhas frustrações. Não pensa muito sobre isso. Dessa vez, os marcianos representam como o estado de vigilância pode ser justamente o nosso maior inimigo, com nuances e de forma tão interessante quanto 1984? Não, mas sim com a ameaça mais simplista possível. Não deixem o governo te espionar porque os aliens vão invadir o mundo. Stole from my mom and dad. Stole from my own sister. And then one day, a piano fell on my head. What? Consequências. É quase como se Guerra dos Mundos não fosse a melhor história de ficção científica para se adaptar ao debater esse tema. Parece forçado, é uma ideia definitivamente conflitante. Em meio a uma guinada, principalmente da Europa, em vigilância digital, o tema dessa versão é até contemporâneo e conversa com preocupações modernas sobre a nossa privacidade online. Como ele mesmo coloca, Governments like mommy and daddy. If we can't track our babies, how can we protect them? O filme parte de um princípio absolutamente nada sutil, porque ele não confia na sua inteligência de entender subtexto, falando abertamente que o Estado trata os seus cidadãos como crianças, que está sempre nos vigiando a troco de proteção. E isso, de alguma forma, atrai aliens. Eu ainda não consigo entender o que diabos eles estavam pensando. Consequências. Então o filme tem uma ideia, uma visão bem clara. O Estado e a sua vigilância são grandes inimigos da nossa privacidade, da nossa liberdade. Em conceito ele não está tão errado, como eu já falei. E esse é um medo que parece cada vez maior e que merece ser discutido, tanto na arte quanto na vida real. Mas é justamente nesse ponto, na forma dele de tentar transmitir esse debate, que ele tem a sua maior hipocrisia e o seu maior tiro no pé. Para mim, o seu maior defeito. Durante o filme é revelado que os aliens estão atraídos por dados. Eles se alimentam de dados eletrônicos, dessa vez representados não pelos tentáculos com agulhas que sugam sangue, mas por pequenos insetos que vasculham servidores. De imediato, vamos ignorar o quão estúpida é a ideia de uma espécie que se alimenta de dados. Como eles sobreviveram em Marte por tanto tempo, como eles evoluíram, e vamos pensar no simbolismo dos insetos. Esses insetos podem ser facilmente comparados com os robôs que circulam pela internet, consumindo informações de vários sites indexados. Quem entende de programação sabe o que eles são, e como todo site tem um robot.txt. Agora, uma pergunta.
Você sabia que os modelos de aprendizado das IAs já consumiram quase tudo que foi criado e registrado pelos humanos durante toda a sua história? Exatamente como os insetos marcianos. Eles consomem todo o dado na sua frente, a uma voracidade tão grande que são capazes de derrubar vários sites. Já está chegando a um ponto que em breve eles terão consumido toda a história humana. É uma comparação tão mais atrativa e instigante do que a narrativa com uma clara agenda política do filme quer falar sobre, porque esse filme é todo estruturado para culpar um sistema de vigilância estatal que nos oprime, o que de certo modo não deixa de ser verdade, mas do mesmo jeito ele faz de tudo para não associar os seus terrores à igualmente avassaladora vigilância privada dos nossos dados. As megacorporações, como a própria Amazon, compre na Amazon, salve o mundo, uiu, estão sempre de olho na gente. Nós viramos dados, nossa privacidade viram números que são vendidos. Nossas vidas são transformadas em dados digitais e são completamente observadas, vigiadas e consumidas por lucro. Esse é um problema muito óbvio. Enquanto ele fica na paranoia de que o governo está escutando você pelo seu celular, basta um "Ok, Google", para você saber que é a Alphabet que está sempre te ouvindo. É algo bem claro, e o filme a todo momento faz questão de contornar essa questão. Em mais de um momento, ele dá um tapinha no governo por fiscalizar compras na Amazon. Spying on what's in people's Amazon carts? Risked all of our lives just to spy on people's Amazon carts. Mas em momento nenhum, ele lembra que a Amazon faz exatamente o mesmo. Se a questão é o quão vorazmente os nossos dados estão sendo consumidos, destruídos e tornando a principal força dessas máquinas ultra tecnológicas que estão aqui só para destruir a gente, não tem ligação nenhuma com exatamente as grandes empresas que estão fazendo exatamente isso no mundo real. O mais intrigante é que ele chega tão perto de fazer isso que eu imagino que o roteiro original provavelmente tinha essa ideia, mas por ser uma produção da Prime, eles tiveram que adaptar a história e removeram esse conceito, indo muito mais para esse caminho de o governo tem que deixar todo mundo em paz, principalmente a Amazon, porque sinceramente os aliens realmente parecem não ter lugar em todo o resto da mensagem que ele quer passar, quase como se algo tivesse sido removido, ou então acrescentado sem necessidade. É como se você estivesse lendo 1984 e de repente um alien chegasse. Eu acredito que esse é um filme que provavelmente nasceu com muito mais nuance, que falava sobre a vulnerabilidade de nós, pessoas comuns, entre a briga de gigantes que não ligam para a nossa liberdade de verdade. Uma ideia que poderia ter sido muito melhor do que essa baita propaganda descarada, mas que no fim foi modificada para claramente afagar um dos dois lados dessa questão. Se junte à rebelião, proteja a megacorporação. E esse Guerra dos Mundos é obcecado com uma visão bem simplista sobre privacidade e liberdade de expressão, no mesmo nível intelectual que uma discussão do Twitter apresentaria. Quando uma das cenas é o Joe Rogan exaltando os heróis da privacidade, fica bem claro que o filme tem uma agenda política bem definida, o que sinceramente não é um problema por si só. O filme de 1953 é um filme conservador, com um grande foco no cristianismo, e para mim é até hoje a melhor versão cinematográfica dessa história. O problema é fazer isso mal feito. É um filme cuja agenda entra na frente da lógica, do propósito e da intenção artística. Não é um roteiro, é um manifesto anti-regulamentação da internet que poderia sim ser uma boa discussão sobre esses problemas, que são problemas reais, que são discussões importantes. Podia ser uma alegoria que faz sentido, mas no fim é só um shitpost de rede social. Mas apesar de tudo que eu achei abominável aqui, tem uma ideia que eu gostei. Sempre tem, né? E mesmo que isso também tenha sido feito de forma terrível, com uma execução péssima, o seu final tem um conceito que eu acho muito interessante. Porque é quando ele foge dessa propaganda toda mal feita e volta a dialogar com as histórias originais, dessa vez até mesmo subvertendo um dos principais temas de Guerra dos Mundos e ajudando a engrandecer ele. Não, eu não tô brincando. Ok, um pouco. Algo que está presente em Guerra dos Mundos desde a primeira versão é o quão insignificante o homem é diante da grandeza do universo. Enquanto no livro os humanos conseguem enfrentar os trípodes e até derrubar alguns, o avanço marciano é brutal e imparável. Nada do que nós podemos fazer resolve. Só quando a própria natureza começa a fazer efeito que os marcianos são derrotados. Na história, os humanos são reféns da maldade e também da bondade da natureza. Apesar de acharmos que somos os donos do mundo, somos apenas parte de um organismo.
tema que se repetiu quase palavra por palavra em 2005. Já lá em 53 é uma ideia similar, mas em relação à fé. O filme, abertamente, fala que nem todo poderio militar, a força da ciência e nem mesmo o poder atômico nos torna grandes. E no fim, somos insignificantes diante de uma força divina superior. Todas essas histórias lidam com quão somos impotentes em um mundo tão grande. Guerra dos Mundos 2025 vai para um lado oposto. Ao colocar o vírus como algo criado por humanos, com um ataque liderado por uma pessoa, essa versão fala que, por mais forte que as forças que querem destruir o mundo são, a união de indivíduos ainda tem o poder de salvar o futuro, que o coletivo é formado pelo esforço do indivíduo, mas que ninguém sozinho é capaz de resolver todos os problemas. O sentimento de que, por mais pequeno que cada um de nós somos, nós podemos derrubar toda a grande força unidos. É uma boa mensagem positiva em relação à humanidade. Uma pena que ela é afogada por atuações terríveis, roteiro fraco, a maior série de conveniências da história do cinema, piadas sem graça, direção terrível e essa insuportável propaganda política que vai até os seus últimos segundos. E isso define todo esse filme. Boas ideias esmagadas pelo peso descomunal de uma execução completamente estúpida. Então, quando eu digo que Guerra dos Mundos é um filme talvez necessário, é porque ele realmente é. Por pior que ele seja, ele mantém essa ideia de adaptar Guerra dos Mundos para os novos medos da sociedade, para essa nova década. E eu sinceramente acho que toda década deveria ter um filme de Guerra dos Mundos fazendo a mesma coisa. Por isso eu discordo de pessoas que estão falando que ele é pior que os filmes da Asylum, porque eu prefiro um filme terrível que tenta dizer algo do que um filme que é terrível porque é completamente vazio. E no caminho, ele acabou se tornando tão ruim que ele é divertido, na verdade ele é uma experiência hilária. Dito isso, o caráter completamente hipócrita e demagogo do filme, que prefere colocar o seu meme político acima da integridade artística, de contar uma boa história, de um bom roteiro, é um grande reflexo da bobeira ideológica que se tornou as discussões sobre cultura nos últimos anos. Como eu falei, ele é mais uma discussão de Twitter do que um filme. Com isso, pra mim, essa é a versão de Guerra dos Mundos que ninguém queria, mas a Guerra dos Mundos que o nosso tempo merece. Com tudo isso, me resta apenas agradecer você que assistiu esse vídeo até aqui. Muito obrigado e continue nos acompanhando, porque estaremos sempre por aqui trazendo entretenimento de todas as galáxias. E um agradecimento ainda mais especial aos nossos apoiadores, que ajudam o Central Pandora a continuar navegando pelos muitos universos da ficção científica, como os nossos primeiros imediatos Vitor Procópio, Alexandre Hausen, Guilherme Ian, Marco Marcos, Joel Melo e André Oliveira, os membros da Ponte de Comando Aldemir Júnior, C. Emily Play e Oitavo, e os oficiais de ciências Lucas Ferreira Leite, Rafael Medrado, Santiago e Ricardo Palmeiras.